Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos trabalhando com as funções orgânicas nitrogenadas. Na última aula nós trabalhamos com as funções oxigenadas, agora trabalharemos com as funções nitrogenadas. Eu vou projetar para vocês aí o nosso assunto, para vocês observarem. Então está aqui funções nitrogenadas e vamos defini-las. Está aqui dizendo que são compostos que contém, além de carbono e hidrogênio, o elemento nitrogênio. Então, observe que lá nas funções oxigenadas a gente tinha a presença de 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, nas funções nitrogenadas, vai aparecer o elemento nitrogênio, certo? Então, o oxigênio pode aparecer também, tá certo? Mas aqui, obrigatoriamente, tem que aparecer o elemento nitrogênio, senão não caracteriza uma função nitrogenada, porque, afinal de contas, a palavra nitrogenada vem de nitrogênio, tá certo? Aqui são poucas funções, eu vou abordar aqui só as principais, tá certo? As mais relevantes, que são 3, e nós vamos aqui diferenciar uma da outra. Então, a primeira função nitrogenada são as aminas, que são compostos derivados do NH3, certo? Do NH3, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios, já que o NH3, né, a amônia tem 3 hidrogênios, então a gente pode substituir os 3 hidrogênios, 1, 2 ou 3, por grupos alquila ou arila. Vocês já aprenderam que um grupo alquila é um radical aberto e arila é um radical aromático, tá certo? Então, quando nós pegamos o NH3, vamos até ver aqui como isso é feito, tá certo? Então, aqui NH3 é o composto que vai dar origem às aminas. Aí nós pegamos o NH3, tiramos um H e colocamos aqui um CH3. Então veja que de 3H ficaram 2, porque um foi substituído pelo CH3. Aqui é uma amina. Nós podemos substituir outro hidrogênio. Observe que colocamos agora um CH3 de um lado, CH3 do outro e ficou só um H. De 2H restou apenas um hidrogênio. Então 2 já foram substituídos, tá certo? Então é uma amina. E podemos substituir também esse último hidrogênio do nitrogênio. Então está aqui, ó, substituímos esse outro hidrogênio e colocamos 3 radicais abertos aí, ó, CH3, 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 certo? Então substituímos aqui no NH3 os 3 hidrogênios que estavam ligados ao nitrogênio, né, que também é uma amina, certo? Então tudo isso aqui caracteriza uma amina. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, o primeiro exemplo está aí, está aqui o NH2, né? Então veja que vai ter o N ligado à cadeia carbônica, isso é uma amina, é o grupo amino, né, que caracteriza as aminas. Temos aqui outro exemplo, observa aí a cadeia, né, carbônica e os 2 grupos aminos aí ligados, ó, né, ligado aí nos carbonos, certo? E temos aqui também uma amina com a cadeia aromática, mas observa a presença do nitrogênio aí ligado na cadeia aromática. Isso caracteriza uma amina, tá certo? E para nós conhecermos um pouquinho, né, temos um pouquinho mais de informação, as aminas estão presentes nos aminoácidos, observe que eu coloquei aí, ó, vocês podem observar, estão presentes nos aminoácidos, né, que formam as nossas proteínas, certo? Então, elas estão dentro do nosso organismo. Vamos ver a segunda função nitrogenada, que são as amidas. Aí nós precisamos ter atenção para não confundir amina com amida. Observe que lá foi amina e aqui é amida, certo? Então, amidas são compostos derivados do NH3 também, semelhantemente, né, às aminas, deriva aqui do NH3, pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. A diferença aqui agora é que nós vamos substituir o hidrogênio do NH3 por um radical acila. Acila é aquele radical que é derivado dos ácidos, tá certo? É aquele que tem aqui, ó, o C, dupla O e aqui o OH, certo? Então, quando nós tiramos a hidroxila, que é o H, certo? E aqui, claro que vai ter aqui outro carbono, uma sequência de carbonos. Isso aqui que restou, a gente chama de radical acila. Então, as aminas vão ter a presença do radical acila. Então, veja aqui o exemplo de formação de uma amina. Nós temos aqui o NH3, tá certo? E observe que tiramos aqui um H, porque observe que só tem agora, ó, NH2. Então, de NH3 ficou NH2.
Então o N ficou com uma ligação livre, que ele fazia com esse H. A essa ligação livre vai se unir o radical acila. Tá aqui, ó, C, CH3, C dupla O e a ligação livre aqui que se juntou a NH2. Então isso aqui é o radical acila se juntou ao NH2. Então isso aqui caracteriza uma amida, tá certo? Aí talvez você possa falar, mas eu posso confundir na hora de reconhecer, confundir uma amina com uma amida. Mas veja só, ó, na amina, o N está ligado ao carbono que está ligado a outro carbono, na amina. Já nas amidas, o N está ligado a um carbono que está ligado ao oxigênio. Aí isso caracteriza uma amida, tá certo? Então, se você olhou para um carbono ou para um N, ele está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a outros carbonos ou não está ligado a ninguém, isso é uma amina. Quando você observar um N ligado a um carbono e esse carbono está ligado a um oxigênio, isso caracteriza uma amida. Vamos ver aqui. Então, o grupo das amidas é esse aqui, ó. Ele pode vir assim ou pode vir dessa maneira aqui, ó. Certo? Resumido aqui dessa maneira. Mas ambos são o mesmo grupo, né? Aí que caracteriza as amidas, tá certo? Vamos ver aqui mais dois exemplos. Tá aqui o penúltimo exemplo, tem aqui o N, presença do nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado a um carbono, mas observe que esse carbono está ligado a um oxigênio. Isso é, né, uma amida. E o último exemplo, nós temos aqui o nitrogênio novamente, tá certo? Esse nitrogênio ele está ligado aqui desse lado a um carbono, e esse carbono está ligado a um oxigênio. Então, isso aqui é uma amida. Tranquilo? Então, não dá para confundir não amida com amina. Agora, vamos para a última função nitrogenada, que são os nitrocompostos. Certo? Então, está aqui. Ó, são compostos que contêm um ou mais grupos NO2. Tá certo? Aqui é o nitro, é o grupo nitro que caracteriza os nitrocompostos. Então, ele pode vir assim, resumido assim, ou pode vir distribuído. Ó, N dupla O, ligando aqui com outro oxigênio, com essa setinha, que é uma ligação covalente dativa, né? Mas o importante é que está o N ligado com dois oxigênios, ok? Então, vamos aqui ver, né, os exemplos. Então, observa aqui o primeiro exemplo de nitrocomposto, ó, o N ligado a dois oxigênios, nitrocomposto. Aqui temos o mesmo radical ligado agora a uma cadeia aromática, é um nitrocomposto. E temos aqui também, nesse outro exemplo, a presença desse radical, desse grupo, né, que caracteriza os nitrocompostos, 3 vezes. Ó. Nós temos ele aqui e ele aqui também, todos ligados na cadeia aromática. Mas o importante aqui é que eles caracterizam os nitrocompostos. Lembrando aqui, né, os nitrocompostos, eles são usados na fabricação de explosivos, ok? E voltando aqui, sobre a amida, né, uma amida importante, né, é a ureia, que está presente, por exemplo, na nossa urina, ok? É um exemplo aí de amida. Pronto, pessoal, nós chegamos ao final das funções nitrogenadas, ok? Agora nós vamos começar a trabalhar os exercícios para o reconhecimento de funções. Então nós vamos começar aqui, vou projetar para vocês o nosso primeiro exercício. Então está aqui, ó, identifique as funções. Então nós vamos olhar para cada composto desse aqui e dizer que função é, se é um álcool, se é um éter, né, se é um ácido, se é uma acetona, se é uma amina, uma amida. Vamos lá. O primeiro aqui é um ácido. Por quê? Porque aqui é a carboxila, ó, que caracteriza os ácidos. É C-O-OH, que poderia também vir C-O-OH, poderia vir tudo juntinho assim. Então, isso aqui é um ácido, certo? É um ácido. O segundo aqui, observe que nós temos aqui o OH, certo? Quando nós temos o OH, certo, ligado aqui numa cadeia aberta, né? Isso aqui é um álcool. Álcool. Certo? É um álcool. Existe outra função que tem o OH também, mas são os fenóis. Aí vai ter que ter a presença da cadeia aromática, tá certo? Aqui é uma cadeia aberta, temos aqui o OH, que é a hidroxila, que caracteriza os álcoois. Então tá aqui um álcool, ok? Aqui nós temos CHO, isso aqui é um aldeído. Aldeído. Esse radicalzinho poderia vir assim também, ó. C, dupla O e H. Ele poderia vir assim ou desse jeito que veio, tá certo? Mas ambos aqui significa aí esse grupo
metanoída que caracteriza aí os aldeídos, tá certo? Esse quarto exemplo aqui, isso aqui é um éter, porque observe que nós temos um oxigênio e aqui tem um carbono do lado de cá e do outro lado também tem carbono. Então o oxigênio está entre dois carbonos. Toda vez que existir um oxigênio entre dois carbonos, isso caracteriza um éter. Vamos aqui para o próximo. Ó. Aqui nós temos um carbono ligado com oxigênio, ligação dupla, tá certo? Isso é uma cetona, por quê? Porque esse carbono que está ligado ao oxigênio, ele está entre dois carbonos, tá certo? Então isso aqui caracteriza as cetonas. Então cetona, vou colocar aqui no singular, cetona, tá certo? Então cetona. Então se você vê um carbono que está ligado com oxigênio, mas esse carbono está entre outros dois carbonos, aí caracteriza uma cetona. Aqui, voltando agora na parte superior aqui, do lado direito, isso aqui é um fenol, porque temos a hidroxila, que é o H, ligadas aqui diretamente à cadeia aromática. A gente chama isso aqui de fenol, certo? Aqui até parece um fenol, mas não é, porque aqui não é uma cadeia aromática, não tem aqui o anel aromático ou aquelas três ligações duplas alternadas, tá certo? Que seria assim, ó. Ligações duplas alternadas, ó. Então, vindo esse anel, que é a bolinha, ou as três ligações duplas, caracterizam uma cadeia aromática, tá certo? Aqui, mesmo tendo o desenho, a parte externa sendo igual, mas não tem o anel aromático, tá certo? Então, aqui não é um fenol, é um álcool. É um álcool. O próximo aqui é esse H aqui não existe, ó. Aqui eu rabisquei. Aqui é só o O, só o oxigênio. Eu vou até dar uma escurecida, fazer o O aqui bem maior, oxigênio maior, para não ficar ruim a visibilidade, entendeu? Então observa aqui, ó. Aqui nós temos o C ligado à dupla O, ao oxigênio. Na outra parte, ligado a outro oxigênio que está ligado a carbonos. Isso aqui caracteriza os ésteres. Os ésteres, tá certo? Então veja que é um C ligado a um oxigênio com a ligação dupla, né, ligado a outro oxigênio, tá certo? E esse outro oxigênio está ligado a carbonos. Isso aqui caracteriza um éster. Aqui poderia vir também assim, ó, CH3, C. Esses dois oxigênios virem tudo aqui juntinho, ó, e depois vem a sequência de carbono, CH2, CH3, tá certo? O importante é que tem um carbono ligado a dois oxigênios, tá certo? E um desses oxigênios está ligado a carbonos. Isso é um éster. O próximo aqui, deixa eu separar aqui para não embolar. Aqui nós temos a presença do N. Se é N, então tem que ser alguma função nitrogenada. Ou amina, ou amida, ou nitrocomposto. Então observe que esse N está ligado a um carbono. E esse carbono não está ligado a nenhum oxigênio. Então isso aqui é uma mina. Uma mina, certo? Já o outro exemplo, nós temos aqui o nitrogênio. Observe o nitrogênio aí. Então é uma função nitrogenada. Acontece que esse nitrogênio está ligado a um carbono. E esse carbono está ligado a um oxigênio. Isso aqui é uma amida. Então veja que eu expliquei, né, que toda vez que o nitrogênio estiver ligado a um carbono que está ligado a um oxigênio, isso caracteriza uma amida, tá certo? Então aqui foi o nosso primeiro exercício. Vamos agora para o segundo exercício. Identifique as funções nos compostos. Então aqui eu desenhei alguns compostos, alguns aqui eu alterei, acrescentei mais alguma coisa, né, para aumentar aqui o número de funções para a gente aprender a estar reconhecendo as funções. Então a gente vai encontrar aqui em cada composto desse várias funções. Então nós vamos identificar aqui o nome de cada uma. Então nós temos aqui, a primeira função aqui é o OH, certo? Esse grupo OH. Isso aqui caracteriza fenol, é um fenol. Por que um fenol? Porque tem o OH, que é a hidroxila, ligada diretamente à cadeia aromática. Então é um fenol. Essa outra função aqui é um éter. Por quê? Porque observe que aqui nós temos um carbono nessa quina. Então esse oxigênio aqui, ele está entre dois carbonos. Então toda vez que tem um oxigênio entre dois carbonos, isso é um éter. Ok? E o último aqui é um aldeído. CHO é o grupo que caracteriza os aldeídos.
Aldeídos. Aldeído. Então, isso aqui também poderia vir assim, ó, C, dupla O, e o H aqui para o outro lado, certo? Aldeído. Vamos para a letra B, já um pouquinho maior. Nós temos aqui essa primeira função, ok? Isso aqui é um éter. Por quê? Porque nós temos o oxigênio no meio, do lado direito tem um carbono e do lado esquerdo também tem outro carbono. Então, um oxigênio entre dois carbonos é um éter. Então, a função aqui é éter. Essa função aqui em cima é álcool. Veja que o OH, a hidroxila, está ligada a um carbono saturado. Ó, a um carbono saturado. Então, isso aqui é um álcool, tá certo? E a última função aqui é um ácido. Então, COOH, isso caracteriza os ácidos. Ácidos. Isso aqui poderia vir assim, ó, C, dupla O para cima e OH aqui para o outro lado, certo? É a mesma coisa assim ou assim. Então, isso aqui é a carboxila, né, que caracteriza os ácidos, ok? Vamos para a letra C, já bem maior que o composto. Então, observe que essa função e essa é a mesma. Por que a mesma? Porque ambas estão ligadas na cadeia aromática. Então, quando nós temos a hidroxila ligada diretamente na cadeia aromática, a gente chama de fenol. Então, todas as duas aqui são fenóis, tá certo? Essa aqui é uma cetona. Por quê? Porque observe que nós temos aqui, nessa quina tem um carbono, ó. Tem um carbono. Aqui tem outro carbono e aqui também tem outro carbono. E esse carbono aqui da quina, ele está ligado a um oxigênio. Ele está ligado a um oxigênio e ele está entre dois carbonos. Então, toda vez que nós tivermos um carbono ligado a um oxigênio e esse carbono estiver entre dois carbonos, isso é uma cetona. Cetona, ok? Esse grupo aqui de cima é um álcool. É um álcool, porque esse OH, a hidroxila, está ligada num carbono saturado. Observe que isso aqui não é uma cadeia aromática, né? Igual a primeira, aqui não é, tá certo? Não temos aqui o anel aromático. Essa outra função aqui embaixo também é um álcool. É um álcool, porque o OH está ligado aqui num carbono saturado, ok? Porque isso aqui também não é uma cadeia aromática. Então, isso aqui é um álcool. Aqui nós temos outra função. Aqui tem o N, então é uma função nitrogenada. E isso aqui é uma amina. Por que é uma amina? Porque esse nitrogênio está ligado a um carbono que não está ligado a oxigênio. Então é uma amina, ok? Essa outra função aqui é um ácido. Observe que isso aqui é a carboxila, né, dos ácidos, COOH. E a última função aqui é uma amida. Porque observe que tem o nitrogênio. E esse nitrogênio está ligado a um carbono que está ligado a um oxigênio. Então, é uma amida, certo? É porque aqui veio tudo juntinho, né? Dessa maneira aqui, representado dessa maneira. Mas se a gente fosse distribuir isso aqui, ficaria C, dupla O, NH2. Ficaria assim, ó. O N ligado ao carbono que está ligado a um oxigênio. Então, se você viu juntinho ali, ó, CON, então isso significa que é uma amida, ok? Vamos para o próximo composto aqui. Aqui nós temos essa primeira função. Isso aqui é um éter, porque nós temos um carbono aqui e aqui tem outro carbono. Então, o oxigênio está entre dois carbonos. Então, é um éter, ok? Esse aqui de baixo é um fenol, porque a hidroxila está ligada direto na cadeia aromática. Isso aqui é uma cadeia aromática, porque veja que nós temos aí as três ligações duplas alternadas, tá certo? Então, é uma cadeia aromática. E a hidroxila ligada diretamente nela caracteriza os fenóis. Então, é um fenol. Ok? Aqui também é um fenol, porque a hidroxila está ligada na mesma cadeia aromática. Então, fenol. Ok? Aqui é outra função, ó. Aqui observe que tem o N, então vai ser amina ou amida. Aqui no caso é amida. Por quê? Porque o N está ligado num carbono, aqui tem um carbono, ó. Então, esse N está ligado nesse carbono que está ligado ao oxigênio. Então, é amida. Amida. Aqui nós temos outra função. Essa função aqui é cetona, porque nessa quinazinha aqui tem um carbono, ok? Aqui nessa outra quina tem um carbono e aqui nessa outra quina de cima tem um carbono. Então, observe que esse carbono aqui do meio ele está ligado ao oxigênio. E esse mesmo carbono está entre outros dois carbonos. Então, isso aqui, né, é uma cetona.
Cetona, ok? Essa função aqui de cima, nós temos aqui o OH ligado a um carbono saturado, porque aqui nessa quina tem um carbono, tá certo? Então isso aqui caracteriza um álcool. Um álcool, tá certo? Então hidroxila ligada num carbono saturado é um álcool. Só não é quando ela estiver ligada num carbono, numa cadeia aromática, tá certo? Então aqui nós temos mais outra função aqui embaixo. Observe essa função aqui. Nós temos o oxigênio. Aqui do lado de cima nós temos um carbono e aqui do lado de baixo também nós temos um carbono. Então esse oxigênio aqui está entre dois carbonos, ele está no meio. Isso caracteriza um éter, certo? E a nossa última função aqui, observa aqui o NO2, isso aqui caracteriza um nitrocomposto. A gente aprendeu, né, aquela última função nitrogenada, nitrocomposto. Nitrocomposto, muito bem. Então, está aí o nosso exercício. Aí nós temos mais 2 exercícios para fazer, aí nós faremos em uma próxima videoaula, tá certo? Então até a próxima, um forte abraço a todos.